O salário mínimo e a política de reajustes. Emerson Costa Lemes. O salário mínimo devia se chamar gorjeta máxima. Autor desconhecido. Introdução. Instituído na década de 1930, durante a ditadura de Getúlio Vargas, o salário mínimo deveria ser capaz de satisfazer as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte do trabalhador, conforme previu a Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936. Em 1988 as necessidades foram atualizadas e estendidas à família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, Constituição Federal, art. 7º, 4ª. Mas, qual seria o valor monetário disso? Um pouco de história. Até a década de 1980, o salário mínimo brasileiro era regionalizado, cada região do país tinha um valor diferente, pois a ideia era que o valor respeitasse as diferenças regionais. Entretanto, isso atrapalhava a criação de políticas nacionais, pelos mais óbvios motivos. O Constituinte de 1988, então, concluiu que estas diferenças precisariam ser reduzidas se possível, extintas, objetivando maior igualdade em todo o território nacional. Esta igualdade passava, evidentemente, por um único salário mínimo. Daí o texto constitucional dizer salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, Constituição Federal, art. 7º, 4ª. Desde então passamos a ter um único salário mínimo, válido para todo o país. Algumas unidades da federação passaram a estipular pisos salariais regionais, válidos evidentemente dentro dos respectivos estados. O primeiro deles foi o Rio de Janeiro, seguido pelo Rio Grande do Sul, e a ideia foi se espalhando pelo país. A regra, entretanto, é de que tais pisos salariais só se apliquem a trabalhadores cujas categorias não tenham pisos salariais fixados em instrumentos normativos, como convenções ou acordos coletivos de trabalho. Tais pisos também não se aplicam a benefícios federais, como aposentadorias e auxílios, que respeitam o salário mínimo. Muito importante diferenciar salário mínimo, que é nacionalmente unificado, de piso salarial estadual, válido apenas na UF correspondente, não aplicável a benefícios federais, nem a categorias cujos instrumentos coletivos estabeleçam pisos salariais. O salário mínimo na Constituição. Além das citações já feitas acima, Carta Magna de 1988 definiu que o salário mínimo deverá ter reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, Constituição Federal, art. 7º, 4ª. A preservação do poder aquisitivo passa, obrigatoriamente, pelo estudo da inflação. Há um círculo vicioso na economia. O comerciante sempre deseja aumentar o preço de seus produtos, como forma de ampliar seu faturamento. Não significa que aquele produto realmente se valorizou, pois a valorização de algo vem de incrementos naquele item que o tornem mais valioso. Um acessório extra que se pede em um veículo, faz com que seu preço aumente, está, neste caso, a se pagar mais pelo acessório solicitado, consequentemente aquele veículo passou a valer um pouco mais. Isto não gera inflação, afinal, está apenas se adquirindo um acessório a mais. Outra situação é quando algum insumo utilizado na produção aumenta de preço. Nos alimentos isso é bastante comum,
quando a natureza não colabora, falta ou excesso de chuvas pode prejudicar a produção, a escassez torna o produto mais importante, fazendo com que seu preço aumente, a abundância, em sentido contrário, faz com o preço se reduza. Isto também acontece quando aquele produto recebe algum insumo de outro país que, por qualquer motivo, tenha tido seu valor alterado. Nestes casos, sim, temos inflação. Ainda pode ocorrer inflação decorrente de aumentos salariais. Um dos itens que formam o preço de um produto é o salário pago para sua produção e comercialização. Quando se fala em salário, não está se falando do valor nominal pago ao trabalhador, mas de todo o custo do trabalho. Um novo tributo que incida sobre a folha de salários, ou a majoração de um tributo já existente, um benefício novo incluído por uma negociação coletiva, tudo isso faz com que o custo salarial aumente, e este valor será repassado no preço de venda dos produtos, gerando aumento do preço e, consequentemente, inflação. Governos ditatoriais costumam intervir em situações como esta, estabelecendo tabelamento de preços, congelamentos de valores, entre outras medidas restritivas. Às vezes, governos democráticos também recorrem a estes artifícios. Intervenções deste gênero costumam ser desastrosas, pois desestimulam qualquer atividade econômica. Como vou querer trabalhar melhor, se nem posso pôr preço no meu trabalho, ou no meu produto? Em ambientes democráticos é mais difícil que ocorram intervenções como estas, porém, tais governos usam de outros mecanismos como manobrar taxas de juros, compra, ou venda, de dólares para equilibrar o valor da moeda, entre outras técnicas. Inflação sempre faz mal, principalmente para os menos favorecidos. Os preços dos produtos sobem, sem que haja melhoria em tais itens, e nem sempre os salários acompanham o aumento dos preços. Quando ocorrem reajustes salariais, estes acontecem em período bem posterior aos aumentos de preços. O trabalhador teve que pagar preços mais altos, com salários baixos. Quando seus salários são reajustados aos novos valores, os gastos já aconteceram, e ele já foi prejudicado. Este prejuízo nunca é reposto, ficando o trabalhador sempre como a maior vítima. Ciente disto, o Constituinte originário já previu reajustes periódicos, e com um objetivo definido: preservar o poder aquisitivo. Significa dizer que, a partir da definição dada ao salário mínimo no texto constitucional, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, cada vez que os preços em geral aumentassem, seu valor teria que ser reajustado na mesma proporção. Os preços em geral aumentaram 10%. Aumente-se o salário mínimo em 10%, de modo que ele continue comprando os mesmos itens que podia adquirir antes. O impacto inflacionário no salário mínimo. Os anos que se seguiram foram extremamente cruéis para o Brasil. Houve a chamada hiperinflação, em que os preços subiram exageradamente, sem que se conseguisse ter qualquer controle. Só no primeiro trimestre do ano de 1990 a inflação foi de mais de 500%, significa que os preços aumentaram 5 vezes neste período. Algo que valia 1.000 cruzados terminou o trimestre valendo 5.000 cruzados. Diversos planos econômicos foram lançados pelos governantes, sem sucesso.
Apenas no final de 1993 fez-se uma coalizão em torno do problema e, então, foi lançado o Plano Real, um conjunto de medidas para controlar a inflação. Este plano instituiu uma série de bases econômicas que trariam, enfim, o equilíbrio para a moeda pátria. Fundamentos sólidos foram lançados. Depois disso, diversas crises atropelaram o Brasil, porém a moeda se manteve relativamente estável, e assim estamos vivendo os últimos 25 anos. Indubitavelmente, um plano que deu certo. Quando da promulgação da Constituição, o salário mínimo tinha valor equivalente a $50 americanos. Dizia-se, à época, que quando ele atingisse a quantidade $100, o Brasil um bom salário mínimo. Em 1994, quando do Plano Real, ele atinge este patamar e, desde então, tem sido um desafio para o Estado brasileiro mantê-lo acima deste limite. O gráfico a seguir mostra esta equivalência desde 1994 até 2016. Vê-se no gráfico que até 1998 o salário mínimo se manteve na faixa dos $100, em 1999 houve uma queda brusca, para a faixa dos $74. Ainda assim, superior aos $50 de 1988. Como o dólar é a moeda que baliza a economia no mundo todo, muitos preços no Brasil acabam tendo influência da moeda americana, seja por usar insumos importados, seja por tais itens serem exportáveis. É curioso notar no gráfico acima que a partir de 2004 o salário mínimo teve aumentos contínuos, medidos em dólares, até o ano de 2011, nova crise instala-se no país, como reflexo tardio da crise norte-americana, denominada crise do subprime, ocorrida em 2007, trazendo um período de recessão. O gráfico demonstra que a partir daquele ano o salário mínimo foi novamente perdendo seu poder de compra quando comparado ao dólar americano, tendo um novo alento apenas em 2016. Porém, os preços em geral não são medidos diretamente pela variação do dólar, este é apenas um dos elementos influenciadores da economia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, faz, mensalmente, a apuração destas variações de preços, considerando diversas variáveis, e cria alguns indicadores econômicos com base em tal pesquisa. Não apenas o IBGE, mas diversas outras instituições fazem o mesmo. Dentre os indicadores publicados pelo IBGE, está o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De acordo com o próprio Instituto, a população objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNPC, as quais são regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. O INPC cobre o custo de vida de famílias que vivam com até 5 salários mínimos mensais, e é o índice oficial que tem a cobertura mais limitada a rendas inferiores. Sendo assim, é o indicador ideal para se analisar o salário mínimo. Em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, o salário mínimo tinha o valor nominal de cifrão 23.700, 23.700 cruzados.
Aplicando-se sobre este valor o INPC acumulado de todo o período, chegamos a um valor atual de R$ 626,19. Significa dizer que, se mês a mês o salário mínimo fosse reajustado pela variação do INPC, hoje seu valor seria de R$ 62619. Analisando este valor mês a mês, verifica-se que em vários momentos o reajuste aplicado foi inferior à inflação do período. No lapso temporal que antecedeu ao Plano Real, os reajustes eram mais frequentes, devido aos altos índices de inflação. Houve reajustes mensais até janeiro de 1989, veio então um reajuste trimestral, seguido por novos reajustes mensais entre maio de 1990 e março de 1991. A partir de setembro de 1991 os reajustes passaram a ser quadrimestrais, até o final de 1992. De janeiro a junho de 1993, reajustes bimestrais. A partir de julho daquele ano, voltamos a ter reajustes mensais no salário mínimo até fevereiro de 1994, quando seu valor foi convertido em URVS para, posteriormente, ser convertido na moeda atual. Na era do real, os reajustes têm sido anuais. Até 1999, a mudança no valor coincidia com a data em que se comemora o Dia do Trabalho, ou seja, 1º de maio de cada ano. A partir do ano 2000, recuou-se o reajuste para o mês de abril, de maneira que no mês em que se comemora o Dia do Trabalho, o trabalhador já recebesse sua remuneração com o novo salário. A partir de 2008 o reajuste foi antecipado em um mês a cada ano, até que, a partir de 2010, o novo valor tenha vigência a partir de 1º de janeiro. Assim, desde 2010 temos um salário mínimo válido para todo o exercício fiscal. Perde-se o significado de se reajustar em homenagem ao Dia do Trabalhador, ganha-se em organização fiscal, por ter um único valor válido para o ano todo. Nem sempre os reajustes ao salário mínimo acompanharam a inflação, em alguns períodos o reajuste foi superior, em outros períodos foi inferior à inflação. A tabela a seguir demonstra tais períodos. A coluna variação negativa mostra os reajustes que ficaram abaixo da inflação medida pelo INPC no período imediatamente anterior ao reajustamento. A coluna variação positiva mostra os reajustes que ficaram acima da inflação. É importante lembrar que entre 2010 e 2019 foi colocada em prática uma política de reajustamento do salário mínimo que previa a aplicação da inflação do ano anterior, acrescida da variação do PIB do segundo ano anterior ao reajuste, ou seja, em 2010 aplicou-se o INPC de 2009 e o aumento do PIB de 2008, e assim se fez nos anos posteriores, até 2019. Vale ressaltar que o IBGE apura e publica a inflação de um determinado mês no dia 10 do mês subsequente. Logo, a inflação referente ao mês de dezembro de um ano é publicada apenas em 10 de janeiro do ano seguinte. Entretanto, a medida provisória que reajusta o salário mínimo normalmente é publicada no último dia de dezembro de cada ano, para ter vigência a partir do 1º dia do ano seguinte. Como em 31 de dezembro ainda não se tem a inflação do último mês do ano, o cálculo é feito por estimativa. Caso a inflação seja inferior à estimada, os trabalhadores são beneficiados. Caso seja superior, a perda deverá ser compensada no reajuste do ano seguinte.
Se avaliarmos na tabela acima, veremos que em 2010 o reajuste foi 6,02% superior à inflação, dando a entender que este foi o aumento do PIB de 2008. Em 2011 tivemos dois salários mínimos, o primeiro teve vigência apenas no mês de janeiro, e em fevereiro novo valor lhe foi atribuído. Entretanto, ambos ficaram abaixo da inflação do ano de 2010, sendo o segundo valor 0,01% abaixo daquela inflação. Em 2012 vemos que o reajuste foi 8,60% acima da inflação, logo se percebe que a perda de 2011 foi plenamente reposta, e que o PIB de 2010 teve relevância. Nos anos de 2017 e 2018 novamente o reajuste ficou inferior à inflação, 0,10% e 0,25%, respectivamente. Entretanto, no ano seguinte, 2019, o reajuste foi superior ao INPC em 1,14%, compensando plenamente as perdas dos 2 anos anteriores. Por fim, para o ano de 2020, a medida provisória número 916, de 31.12.2019 fixou o salário mínimo no valor nominal de R$ 1.039. Como demonstra a tabela, este valor ficou 0,36% abaixo da variação do INPC do ano de 2019, divulgado pelo IBGE em 10 de janeiro de 2020. Verificando os últimos 4 reajustes, 3 ficaram abaixo da inflação, 2017, 2018 e 2020, e apenas 2019 ficou acima da variação do INPC. Entretanto, a variação positiva daquele ano compensa as variações negativas dos outros 3, de forma que o atual valor não é, diretamente, um prejuízo ao trabalhador que receba um salário mínimo. Conclusão. Como se viu, o último reajuste dado ao salário mínimo foi inferior à inflação do ano anterior, logo, em relação ao salário mínimo de 2019, o trabalhador que receba tal remuneração teve uma perda em seu poder aquisitivo da ordem de 0,36%. Entretanto, avaliando os números desde a promulgação da Constituição Federal, o atual salário mínimo teve um ganho real, acima da variação do INPC, da ordem de 39%. Caso fosse reajustado unicamente por tal índice desde outubro de 1988, hoje seu valor seria de R$ 633,83. Entretanto, o valor em vigência para o ano de 2020 é de R$ 1.039.